Meu nome é Patrícia Evans, tenho 26 anos, sou cineasta há 9 anos e eu moro em Curitiba. Eu estou fazendo esse vídeo para contar para vocês um grande testemunho que Deus fez na minha vida. Em abril de 2018, eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Eu estava com uma grande crise existencial. Eu vivo cinema faz 9 anos. O cinema é minha vida, o cinema é a minha paixão. Mas aconteceu que em abril do ano passado, as coisas começaram a dar errado. Eu estava sem trabalho. Eu sou freelance, né? Eu trabalho de forma freelance para as produtoras. Eu sou roteirista, sou assistente de direção, sou diretora de produção, sou diretora. E nenhuma produtora da cidade aqui de Curitiba estava me chamando para trabalhar. E em abril eu só trabalhei um dia naquele mês. E isso foi horrível, porque você trabalhar um dia você não tem dinheiro, né? Então eu estava triste por conta disso, porque eu estava completamente sem dinheiro. Eu tinha só R$ 74 na minha conta. E eu moro sozinha. Ter R$ 74 na conta é horrível, você não consegue nem pagar a internet, por exemplo. Nisso que eu estava passando por essa bad financeira, ao mesmo tempo eu estava desacreditada. Ano passado eu gravei um filme, um curta-metragem, chamado Escolhas. Eu acreditava que esse filme Escolhas ia ser o filme que ia dar um start na minha carreira. Mas as coisas não aconteceram conforme eu planejava. Eu sonhei muito com o momento, eu mandei o Escolhas para vários festivais de cinema do Brasil, mais de 40 festivais. E o primeiro festival que eu enviei o filme foi um festival de cinema que acontece em Pinhais todo ano. Eu enviei o Escolhas para esse festival e eu tinha 99% de esperança e de certeza que o filme ia ser selecionado e que eu ia ganhar o prêmio de melhor filme. Mas o que aconteceu? Chegou o dia da resposta, em abril, e meu filme não tinha sido selecionado. Eu fiquei muito, muito triste, porque na minha mente era realmente o filme que ia dar o start na minha carreira, porque o filme ficou bem feito, entendeu? Foi um filme que eu gostei do resultado. E eu pensava assim, se eu gostei do resultado, eu sou exigente. E se eu gostei do resultado, as pessoas também vão gostar do resultado, então ele vai ter sucesso. Mas daí não teve o sucesso que eu pensei que ele teria. E aquilo me desanimou e eu fiquei desacreditada com o cinema. Passou alguns meses, né? Daí o Escolhas foi selecionado para 3 festivais. Um deles no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo e um online. Mas assim, eu tava triste, porque ele não tinha sido selecionado para o festival que eu queria, então foi selecionado para os outros. Eu fiquei feliz, fiquei feliz, mas não fiquei feliz porque não era o que eu queria, né? E em abril, o que aconteceu? Eu estava desacreditada de fazer cinema porque o meu filme que eu pensei que ia ter sucesso não teve sucesso. Eu estava completamente sem dinheiro. E naquele mês também, em abril, eu estava sem conversar com meu pai. Na real, ele estava sem conversar comigo. Eu até queria conversar com ele, mas ele não queria conversar comigo, porque a gente teve uma treta. A primeira treta, em 25 anos de existência, eu tive a primeira treta com meu pai. Foi bem tenso. Eu estava triste por isso. Eu estava triste porque eu tinha terminado um relacionamento amoroso que para mim também ia ser o grande relacionamento da minha vida. Não deu certo também. Né, fazer o quê? E eu tava na bad por conta de várias coisas, né? Eu tava sem dinheiro, sem esperança por causa da minha carreira, na bad por conta de relacionamentos amorosos e porque eu não tava conversando com meu pai. Aquilo me deixou muito mal e eu comecei a questionar a Deus sobre a minha vida. Comecei a perguntar o que Ele queria da minha vida, porque o que estava acontecendo com a minha vida não estava legal. Eu não estava feliz e aquilo estava me consumindo. Aí teve um dia, no dia 27 de abril do ano passado, 2018, eu estava andando no centro de Curitiba e eu comecei a orar. Falei assim,
Deus, fala comigo através de alguém. Usa alguém para falar comigo. Eu só preciso saber que vai ficar tudo bem. O Senhor pode usar uma senhora, um menino, ou até mesmo um passarinho, se o Senhor quiser, mas, por favor, fala comigo. Aconteceu que, nisso que eu estava andando pelo centro, eu fui passar no mercado, porque eu precisava comprar coisa para comer, né? Não tinha dinheiro, mas nós precisa comprar comida. E eu fui no mercado comprar pão e maçã para me comer. E nisso que eu estava passando, era um mercadorama aqui no centro de Curitiba, que fica perto do Círculo Militar. Eu estava andando naquela rua, alguns minutos se passaram quando eu fiz aquela oração com Deus, pedindo para Deus falar comigo. Eu estava passando naquela rua e tinha um senhorzinho sentado na frente do mercado, assim, próximo ao mercado, numa parede. E ele me parou. E ele começou a conversar comigo e eu dei atenção para ele. Porque uma das coisas que acontece quando eu tô andando na rua, na maioria das vezes, é alguém me parar para pedir comida. Isso sempre acontece e eu, na maioria das vezes, ajudo. E aconteceu que naquele dia o senhorzinho começou a conversar comigo e eu peguei e perguntei para ele: o senhor tá precisando de alguma coisa? Tá com fome? Aí ele falou que ele estava com fome e a gente começou a conversar, sabe? E aconteceu que nessa conversa que eu tive com ele, o nome dele é Albino. A conversa que eu tive com o seu Albino foi a resposta de Deus para minha vida, a resposta que eu estava precisando ouvir. Então, o seu Albino me ensinou muita coisa naquela conversa. Ele me ensinou que o amor de Jesus é o que nos basta e que a gente deve ser grato em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Naquele dia eu cheguei em casa leve, muito feliz. E na hora que eu estava tomando banho, eu tive um insight e me veio nas ideias assim: faz um filme dessa história, grava essa história. Eu peguei e pensei: quer saber? Eu vou fazer isso. Em maio, né? Isso aconteceu no dia 27 de abril, que era uma sexta-feira. Começou maio e no dia 1º de maio de 2018, no Dia do Trabalhador, eu escrevi o roteiro do Fala Comigo. E eu pensei assim: eu não vou colocar as crises existenciais minhas, eu vou inverter os papéis, eu vou colocar uma crise existencial de uma adolescente. E eu falei que eu não queria que a personagem se chamasse Patrícia, né? Ela tinha que se chamar outra coisa. E daí, lendo a Bíblia, assim, me veio Rebeca. Eu peguei, quer saber? O nome dela vai ser Rebeca. Porque é um nome bíblico e eu gosto desse nome. Nisso, eu escrevi o roteiro, gostei muito do resultado do roteiro que eu escrevi. E começou, né, aquela sede, aquela vontade de fazer o filme. Com aquela conversa com o seu Albino e quando eu cheguei em casa e tive esse insight, Deus me tirou todas as incertezas que eu tinha. Deus me devolveu o meu sonho de que cinema é minha vida, mesmo. Eu nasci para fazer cinema. Eu escrevi o roteiro, ficou bem legal, e eu comecei a planejar como que eu ia conseguir o dinheiro, né, para fazer esse filme. Porque eu precisava de dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, eu estava totalmente sem dinheiro. E eu comecei a orar e falar: Deus, por favor, me dá um direcionamento, me dá uma direção, o que eu faço? E nisso, eu pus num papel. Eu comecei a colocar no papel quanto que eu ia precisar para fazer esse filme, quem seria a minha equipe. Comecei a planejar toda a pré-produção do filme, né? Eu tenho uma empresa, a Evans Filmes, ela é uma microempresa, mas se tudo der certo, ano que vem começando, ela vai crescer. Mas como eu sou uma microempresa, eu não posso pensar em orçamentos grandiosos por conta disso. Então eu bolei assim um orçamento que fosse
fácil de conseguir patrocínio. Porque se eu pensasse num orçamento grande, as pessoas iam olhar pra minha cara e tipo, pensar assim, quem é você? Você tá pedindo tipo 20 mil? Não vou te dar 20 mil, nem te conheço. Aí eu pensei, eu vou colocar no papel um orçamento baixo mesmo, mas pra que eu consiga gravar. E eu coloquei no papel que eu ia precisar de 4 mil reais. 4 mil reais pra fazer um curta-metragem. Isso é uma miséria, gente, sério. 4 mil reais, às vezes, é só o cachê de um diretor. Mas eu coloquei no papel 4 mil reais e aqueles 4 mil reais falou muito forte assim em mim. É 4 mil reais que você precisa mesmo. Aí eu, como que eu vou conseguir 4 mil reais se eu só tenho... E daí eu já não tinha mais os 74 reais, porque eu comprei as coisas pro seu Albino, nem lembro quanto que deu, e daí eu já não tinha mais nem esse dinheiro, né? Mas o que aconteceu? Eu lancei o meu sonho e eu lancei o meu plano pro céu. Eu joguei para Deus e disse, Deus, você é o chefe. Então, se você é o chefe, vai acontecer, porque eu lancei pro Senhor. Então, eu estou aqui, eu sou seu instrumento e eu vou fazer esse filme e vou fazer um melhor filme com 4 mil reais. Então, por favor, Senhor, me guia nas pessoas que eu devo falar. Um dia eu estava em casa, numa oração lá com o Senhor, eu falei, Deus, me guia com quem que eu devo falar? Atrás de quem que eu devo ir? Aí vem muito forte, fala com o pastor Adalberto. O pastor Adalberto é o pastor da minha igreja, a Gilead Church. Eu conheci o pastor porque eu ia nos cultos, mas ele não me conhecia, ele nem sabia quem eu era. Fazia menos de um ano que eu frequentava a igreja, né? Eu sou convertida a Jesus Cristo faz 2 anos e 3 meses, então eu era uma novata naquela igreja. E mal as pessoas sabiam que eu existia. E nisso que me veio no pensamento, fala com o pastor Adalberto, eu recebi. Eu disse, então tá bom, vou falar com o pastor Adalberto. E eu fui, falei com o líder da célula que eu frequentava e falei assim, Lucas, eu preciso conversar com o pastor Adalberto por conta de um filme que eu quero gravar e me vem a direção que eu preciso conversar com ele. Daí ele falou assim, Paty, o pastor Adalberto é muito ocupado, é difícil de falar com ele, mas fala com o filho dele, com o Murilo, porque ele é mais acessível e tal, ele conhece bastante gente e ele pode te ajudar. Daí o Lucas fez o nosso elo entre eu e o Murilo e eu cheguei e tive uma reunião com o Murilo, fiz um projetinho bem legal, mostrei meu portfólio, né? Contei quem eu era, porque a minha motivação de fazer esse filme. E nisso que a gente estava conversando numa lanchonete na frente da casa dele e ele falou assim, vamos lá em casa. Que o pastor vai chegar lá, daí você conhece ele, né? Ele te conhece e tal. Eu peguei, eu fui na casa do pastor, assim, tipo, foi bem legal, porque daí o pastor me conheceu e uma das coisas da minha personalidade é que quando eu tô falando sobre cinema, tipo, eu sou, na maioria das vezes, eu sou a quietinha do rolê, eu tô bem quietinha na minha. Mas quando eu tô falando de cinema e quando eu tô falando de Jesus, eu falo muito. E naquela noite eu jantei com eles e comecei a contar que eu era cineasta, que fazia filme, que eu tava precisando de dinheiro para fazer meu próximo filme. O pastor olhou para mim e falou bem assim, você vai fazer o filme institucional da minha igreja. Deu, tá bom. E aconteceu que daí eu planejei, escrevi o roteiro do filme da igreja, aconteceu que Deus foi me abrindo as portas. As produtoras começaram a me ligar, me chamando para trabalhar. Eu comecei a ganhar cachês bons. Foi crescendo, cada mês foi crescendo, sabe? Foi aumentando. E eu fui juntando grana. E nisso que daí eu fui juntando grana, eu aceitei fazer o filme institucional da minha igreja e eu fiz de graça, eu fiz de forma voluntária. Eu não ganhei nada financeiramente fazendo aquele trabalho, mas me deu uma alegria imensa, sabe, de fazer aquele filme. Se você quiser assistir, entra no meu canal aqui, que daí você vai assistir, coloca
Institucional Gilead Church, daí você vai assistir o filme. Nisso que eu conheci o pastor e tal, as coisas começaram a fluir, começaram a funcionar. Eu precisava de atores, né, para fazer o Seu Albino e a Rebeca. E eu chamei o meu amigo, um grande amigo meu, que é o Renato Novaes. Ele é um excelente ator e ele aceitou. Eu intimei ele. Eu falei assim, você vai ser o Seu Albino. Intimei, nem falei, nem dei a opção. Você aceita? Nem perguntei isso. Eu só falei, você vai ser o Seu Albino. Daí, né, como eu não dei a opção, ele teve que aceitar. Nisso também, ele me apresentou a Liza, que é a protagonista, que é a Rebeca. Eu fiz um teste de elenco com 2 atrizes e a Liza foi a que mais se destacou. No dia que ela estava interpretando a Rebeca com o Luiz, numa das produtoras que eu trabalho, eu pedi emprestado espaço para fazer esse casting. E na hora que eu vi os 2 sentados juntos e interpretando os personagens, eu me arrepiei toda e pensei, é ela, não pode ser outra pessoa, tem que ser ela. E o que aconteceu é que as pessoas começaram a aparecer para me ajudar. Eu contava, aonde eu ia, eu contava essa história do Seu Albino para todo mundo. Eu estava no set de gravação, chegava nos mais próximos, contava. Eu estava com meus familiares, chegava, contava. Estava com o pessoal da igreja, chegava e contava. Contava para todo mundo essa história. Aí teve uma gravação que eu contei para o Diego, que faz som direto. Eu contei a história para o Diego, ele olhou para mim e falou assim, Paty, eu faço som de graça para você. E eu fiquei tipo, uou, maravilha, de graça, meu. Porque o cachê do Diego não é muito baixo, né, Diego? Você sabe. E eu agradeci, cara, eu agradeci, porque eu nem precisei pedir. Ele que chegou e falou, Paty, eu faço de graça pra você. Eu, opa, feliz. Teve uns amigos meus também que olharam pra mim e falaram assim, Paty, eu empresto meus equipamentos pra você. Eu empresto a câmera, eu empresto o tripé, eu empresto lente. Deu, opa, maravilha, eu aceito tudo. E nesse meio tempo, eu na internet, no Facebook, eu conheci o Jordan, que é o menino que tá gravando pra mim hoje. Eu olhei o portfólio dele no YouTube, assim, olhei e fiquei apaixonada pelo trabalho dele. E eu pensei assim, esse menino vai trabalhar comigo um dia, ele vai fazer um filme comigo, porque o trabalho dele é excelente. Daí eu conheci, ano passado, numa gravação, eu conheci o Gabriel Marchi, que fez a direção de fotografia do Fala Comigo. Eu conheci ele através de uma das produtoras que eu trabalho. E um dia, numa conversa, eu chamei ele para gravar, ser um dos câmeras do institucional da minha igreja. Eu gravei o filme institucional com quatro operadores de câmera, né? E o Gabriel foi um deles. E num dia, numa conversa com o Gabriel todo felizão, falando, nossa, Paty, eu encomendei uma Blackmagic, ela vai chegar em janeiro, não vejo a hora de produzir conteúdo com ela. Daí eu olhei pra ele e falei assim, você tá afim de gravar o meu filme com a sua Blackmagic? Daí ele, eu aceito, Paty. Aí aconteceu que daí a Blackmagic dele não chegou em janeiro, que eu gravei o Fala Comigo em janeiro. Não chegou em janeiro, mas não teve problema porque a gente gravou com a câmera que ele tinha, que é a Sony A6300. A gente usou os equipamentos que ele tinha. E ele aceitou gravar de boa, assim. Eu tive muitos parceiros, todo mundo fechou comigo na parceria. Não sofri por conta disso, foi parceria de todos. Na minha busca de patrocínio, eu cheguei a conversar com algumas pessoas de algumas igrejas que eu acreditava assim, essa pessoa aqui é importante, vou chegar nela. Só que o que aconteceu é que daí as pessoas não me davam moral, sei lá, não era pra ser, nem dava moral, então eu passava adiante, né? Eu não vou ficar martelando numa pessoa que não tá me dando moral. Teve um dia que eu vim pro centro, foi em maio ainda, para escolher as locações, porque eu não queria que fosse na rua. Que a história real aconteceu porque naquela rua tinha muita poluição sonora, passava muito carro
E não era visualmente falando bonito. Daí eu pensei, eu não vou gravar meu filme nessa rua não, ela é muito feia. Eu peguei e chamei o Renato Novaes um dia e falei bem assim, Renato, vamos dar uma volta, um rolê pelo centro? Porque eu preciso definir as locações do Fala Comigo. Nisso a gente veio pro centro numa tarde, em maio, e a gente começou a dar o rolê, porque eu queria que fosse uma rua que não passasse carro, para não ter problema, né? E a gente andou pelas ruas do Largo da Ordem, demos uma volta, até que eu achei essa rua que a gente tá, a Saldanha Marinho. Eu olhei essa rua assim, gostei do look dela e falei, vou gravar nessa rua. E essa parede que vocês estão vendo não existia. Eu ia gravar na parede laranja, que tá aqui na minha frente, tô olhando para ela agora. Eu olhei, né, eu queria que fosse um estabelecimento que tivesse abandonado, né, para não ter problema com o dono. Eu olhei a parede laranja e falei, quer saber, essa parede aqui, colorida, eu gosto de cores, então vou gravar nessa parede. Passou, daí nisso também eu fui atrás do mercado, porque tem uma cena no mercado no filme, né? Eu fui atrás do mercado, conversei com vários donos de mercado aqui pelo centro, mas a maioria não me deu moral. E também porque a maioria dos mercados aqui do centro, eles são muito cheios, parece um formigueiro, né? E eles têm, visualmente falando, é muito produto, não é bonito. E eu comecei a pesquisar na internet os mercados próximos, o que tinha. Aí eu achei o mercado Cheiro da Terra. Não é aqui no miolo do centro, é um pouco mais distante. Mas eu fui um dia naquele mercado e eu falei, cara, é esse mercado, porque esse mercado é bem legal. Eu peguei o contato da responsável do mercado, mandei um e-mail para ela, liguei para ela, contei a história do filme e ela aceitou. Aceitou na hora, ela nem questionou. Ela falou, pode gravar sim a cena do seu filme no meu mercado. Deu, opa, legal. Eu também escolhi a Rua 15. Eu sou completamente apaixonada pela Rua 15. Quando eu era adolescente, eu sempre pensava assim, um dia eu vou gravar um filme nessa rua, vou fazer uma cena nessa rua. Porque eu amo aquela rua, ela é muito legal, muito bonita. O Escolhas, o filme que eu gravei ano passado, 2018, eu gravei na Rua 15 também. E daí Fala Comigo não ia ser diferente. Aí eu escolhi, né, o melhor lugar da Rua 15 e falei, é aqui que eu vou gravar. Daí eu escolhi um tubo na Praça Rui Barbosa, um tubo que era de desembarque, para fazer a cena da Rebeca comendo chocolate. As locações estavam todas fechadas. Passaram alguns meses, eu voltei para essa rua em maio para fazer um shooting board. Eu acredito que eu sou uma diretora completa. Eu gosto de fazer as coisas nos mínimos detalhes, para quando chegar na hora da gravação eu não ficar sofrendo, porque eu detesto aquele diretor que chega no set e não sabe o que quer. Porque isso perde o foco. A equipe fica desfocada, a equipe não vai saber aonde se posicionar, os atores vão ficar perdidos, a equipe inteira vai ficar perdida. Então, o chefe da equipe é o diretor, ele tem que saber tudo a respeito do seu filme. E nada como planejar antes. Planejamento, gente, planejamento é tudo. Fica a dica aí, se você quer ser diretor e você é meio desligado das ideias, planeja tudo. Eu fiz a decupagem do Fala Comigo e eu queria fazer a melhor decupagem de todos os filmes que eu já tivesse feito. Eu me planejei de fazer o melhor, então o que eu fiz? Eu sou completamente apaixonada pelo cineasta Wes Anderson. Eu amo o cinema dele, eu amo a forma como ele faz os filmes, tudo centralizado, tudo colorido, eu amo. Eu olhei e pensei assim, cara, quer saber? Eu vou me inspirar no Wes Anderson para fazer a direção do Fala Comigo e eu vou assistir um filme dele que eu gosto, que é O Grande Hotel Budapeste. Eu peguei um dia e assisti O Grande Hotel Budapeste e fiz, digamos que, uma engenharia reversa do filme. Eu fui pausando as cenas, os planos e fui pensando aonde que ele colocou a câmera.
eu decupei o Grande Hotel Budapeste inteiro, pensando como a minha mente como se eu fosse o Wes Anderson. Aonde que eu colocaria a câmera, onde que os atores andariam, como seria. Eu fiz todo esse trabalho. Início de agosto eu vim com a minha câmera, minha T5i, para tirar as fotografias. Eu vim com a Sofia, que era uma grande parceira minha na época, e ela me ajudou a fazer as fotos, então gratidão, Sophie. Eu vim, daí eu chamei o Renato Novaes e a Laísa, porque eu também gosto de que seja tudo real, assim. Eu poderia usar qualquer pessoa para fazer, de estar de standinha ali e fazer as fotos, mas eu dei prioridade. Vou usar meus atores, se eu tenho meus atores já, vou usá-los. Eu chamei eles e quando a gente chegou naquele dia, início de agosto, para fazer as fotos, que na minha mente ia ser na parede laranja, essa parede tava aqui pintada, gente. Quando eu vim aqui em maio, essa parede era feia demais. Ela era pichada, era horrível, eu nem dei moral para ela. Aí quando eu voltei, em agosto, eu olhei e falei assim, caracas, Deus é maravilhoso mesmo, Ele fez essa parede para mim. Aí eu fechei, fiz o shooting board tudo aqui nessa parede e pensei, caracas, essa parede vai dar o charme total pro meu filme. Aí uma coisa muito legal que aconteceu é que uma das produtoras que eu trabalho, ano passado, eu trabalhei muito para ela, né? Depois de agosto que eu tive aquele momento sinistro, foram passando os meses e eu trabalhei muito nessa produtora, muito mesmo, de dar o sangue, assim. O dono da produtora, que é meu grande amigo, parceiro, Gustavo, ele me chamou para uma conversa na sala dele e ele olhou para mim e falou assim, Paty, eu conversei com o Lucas é o sócio dele, falou, Paty, eu conversei com o Lucas e a gente gostou muito do seu trabalho aqui na produtora esse ano, você se destacou e a gente decidiu te dar um bônus. Daí eu, opa! Daí ele falou, vou te dar R$2.000, Paty. Deu. Quem que dá R$2.000 de graça assim pro outro? É difícil, né? Aí o que aconteceu? Eu juntei dinheiro ao longo dos meses, daí eu já tinha 2.000. Aí o Gustavo me deu 2.000, fechou o quê? Fechou meu 4.000. Os 4.000 que eu precisava para gravar o filme. Aí na hora eu agradeci, óbvio, e já comecei. Meu Deus, em janeiro, final de janeiro, vou gravar o Fala Comigo. Agora eu tenho dinheiro, vou gravar o Fala Comigo. Mas não foi fácil, gente, chegar, conseguir ter essa grana, conseguir fechar com a minha equipe. Eu tive que passar por alguns momentos de sacrifício, deixar de fazer algumas coisas, batalhar por outras coisas. Eu gosto de lançar tudo nas mãos de Deus. Então, ano passado, quando eu estava nisso, em busca de patrocínio, apoio, parceiros, eu falei bem assim para Deus, Deus, eu quero sua ajuda para fazer o Fala Comigo e eu vou te entregar uma coisa que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu sou completamente apaixonada por café. Eu amo café. E eu, em maio, quando Deus colocou esse sentimento no meu coração de fazer esse filme, eu falei, Deus, eu te entrego o meu café. Eu vou ficar sem tomar café até eu gravar o Fala Comigo. Eu só volto a tomar café depois que eu tiver gravado o Fala Comigo. Então, eu fiquei muito tempo sem tomar café. E isso é meio triste, porque nos sets de gravação que eu vou, tem café. Na casa da minha mãe, ela só toma café. Aonde eu ia tinha café e eu não podia tomar café. Mas tudo bem. E aconteceu que depois que eu terminei o filme da minha igreja, eu tava sem editor para gravar o filme. Eu peguei, que eu lembrei do Jordan, aquele menino que eu tinha visto o portfólio, que eu achei top. Eu peguei assim, caracas, eu vou chamar esse menino. Eu vou chamar esse menino para fazer a edição do filme da minha igreja. Aí eu peguei, o Jordan nem me conhecia. Eu mandei a mensagem para ele, né, contando um textinho quem eu era, né, porque eu tava falando com ele.
Elogiei o trabalho dele, falei assim, olha, eu gravei o filme da minha igreja, estou precisando de um editor, você aceita ser o editor da minha igreja? E o que fechou o nosso vínculo é que o Jordan é cristão. Então os cristãos se chamam, né? Se englobam, dá tudo certo. E ele aceitou gravar, editar pra mim, ele editou, ficou top. Nossa, ficou muito top o vídeo. E eu chamei o Jordan pra fazer o making off do Fala Comigo e ele aceitou. O making off também tá muito legal. Se você quiser assistir, coloca aí, making off Fala Comigo. Você vai assistir, foi o Jordan que editou, gravou, foi o Jordan que editou. Na semana que eu fechei que eu ia gravar o Fala Comigo, o Murilo, o filho do pastor, me mandou mensagem. Pati, você tá precisando de ajuda com o seu filme ainda? Daí eu peguei, olhei, vi a mensagem e mandei. Sim, eu tô precisando de verba para alimentação da minha equipe e de um segurança. Eu preciso contratar um segurança, porque eu vou chegar na gravação 5h30 da manhã, aquela rua é meio sinistra, eu preciso de um segurança. Ele falou, Pati, eu vou falar com o Ezequias Barros, que é um vereador, que ele é assessor do Ezequias Barros, um vereador aqui de Curitiba, e a gente vai fechar a verba para alimentação e para a segurança do seu filme. Deu, opa, maravilha. Dito e feito, né? Aconteceu que daí ele pagou toda a alimentação, lanche, almoço e o segurança para estar com a gente no dia da gravação, então eu não precisei gastar nada com isso. Quando eu escolhi a data, né? Eu me planejei, vou gravar o filme dia 26 de janeiro. Eu fechei, vai ser dia 26 de janeiro. Chamei toda a minha equipe e falei, gente, dia 26 de janeiro a gente vai gravar o Fala Comigo. Aconteceu que janeiro, gente, é um mês bem chuvoso. E na previsão do tempo dizia que ia chover no sábado. E aquilo estava me deixando muito, muito preocupada, porque a maioria das cenas do filme é externa e não pode cair nenhum pingo de chuva. E eu fiquei muito preocupada, porque daí, cara, eu sou daquelas, né? Coloco o negócio na minha mente, é difícil quem tire. Então eu coloquei dia 26 de janeiro, tem que ser dia 26 de janeiro. Ninguém ia tirar isso da minha mente, e nem a chuva. E eu peguei e comecei a orar, por favor, Senhor, não manda chuva, não manda chuva, não manda chuva. Eu te entrego a minha janta e meu lanche da tarde, eu só vou almoçar, eu já não tomo café da manhã, eu só almoço. Daí eu como depois, né? Eu falei, Deus, eu só vou almoçar por uma semana. Eu não vou jantar, não vou comer nada, só vou almoçar. Eu te entrego toda a minha refeição posterior ao almoço, mas não manda chuva. Aconteceu que naquela semana eu tive uma gravação de um vídeo na Subway de madrugada. E a equipe ganhou Subway de graça. Ai meu Deus, e eu não pude comer. Eu fiquei olhando o pessoal lá comendo, eles nem me entendendo, porque eu sou fome zero, né? Eu como um monte, né? Quando eu tenho em uma gravação, gente, eu como tudo. E daí eu fiquei no suquinho de uva e o pessoal, Pati, você tá bem? O que aconteceu com você? Eu tô bem. Naquela semana também foi aniversário da minha mãe. A minha irmã fez bolo, fez torta, um monte de coisa. Eu fui no aniversário da minha mãe, eu só tomei Nescau. Fazer o quê, né? Eu honrei a minha palavra que eu não ia comer nada. E Deus honrou também. Porque no sábado, a previsão do tempo falava que ia chover. E não choveu, gente. Não caiu nem um pinguinho de chuva naquele dia. E eu fiquei muito feliz por isso. Na hora da gravação do Fala Comigo, quando eu tô pra gravar um filme como diretora, eu fico muito afobada, gente. Eu fico muito eufórica. Porque eu quero que tudo saia perfeito. E a gente chegou aqui no set 5h30 da manhã. E a gente gravou o filme e tal, tudo, todas as cenas, todas as locações. Só sei que deu um total de 14 horas de gravação. Foi bem cansativo, mas foi, sabe, aquele trabalho cansativo que você faz com a maior alegria da sua vida. Foi meu dia 26 de janeiro, foi um dia de alegria. Teve muito, nossa,
eu sofri um monte com a continuidade do filme, porque o Renato Novaes comia pão de queijo, daí tinha aquela questão de a mão tá mais em cima, daí a mão tá mais embaixo, de ele tá falando com a boca cheia, daí ele não tá falando com a boca cheia, e eu não tinha continuista, então eu que tava fazendo a continuidade, então eu sofri muito por conta da continuidade. Teve a questão do sol, que ele aparecia, ele sumia, tava ventando naquele dia, aí o cabelo da atriz voava pra tudo quanto é lado, nossa, teve interferência sonora, o pessoal começava a gritar, abrir porta, fechar porta, várias coisas. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu se resolver, né? Tudo se resolve na edição. Então, na edição deu tudo certo. Naquele dia eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz é descarreguei tudo, peguei o Uber e fui pro Shopping Jardim das Américas comprar café, porque, eu precisava tomar café. Foi o momento de tomar café mais feliz da minha vida. Eu tomei café quente, café gelado, se tivesse café... eu ia tomar café de tudo quanto é jeito, se eu achasse café lá e eu fiquei bem feliz tomando meu cafezinho. Depois da gravação, depois que eu fui pro shopping tomar café, eu cheguei em casa e fiz uma nova oração para Deus. Porque eu tinha gravado o filme, estava tudo no cartão, indo pro HD, né? E eu tava sem editor pro meu filme. Porque inicialmente, quando eu tive a ideia de gravar o Fala Comigo, eu queria ser editora. Eu falava, não, eu vou ser editora. Daí o tempo foi passando, eu pensei, não nasci para fazer edição, não adianta. Aí eu falei, Deus, por favor, na minha oração no sábado de noite, eu falei, Deus, por favor, me manda um editor. Eu preciso de um editor pro meu filme. No domingo de manhã, quando eu acordei, eu recebi uma mensagem da Annelise, que ela ajudou na produção do Fala Comigo, ela fez assistência de produção e ela fez faculdade comigo, né, na Faculdade de Artes do Paraná, então eu conheço ela fazem alguns anos. Ela mandou uma mensagem e falou assim, Paty, você tá precisando de ajuda na edição do seu filme? Aí eu, obrigado, senhor, obrigado. E falei, claro, Anne, tô precisando sim. Aí a gente fechou, a Anne fez a edição do Fala Comigo. E depois que ela fez a edição do Fala Comigo, eu queria passar para alguém que tivesse domínio em cor, né? Na colorização e na finalização do filme. Porque a Anne só fez a edição, tava certo que ela ia fazer só a edição. Eu cheguei daí no Jordan e falei, Jordan, então, eu tô precisando de alguém para finalizar o meu filme. E uma das coisas que eu mais me encantei no trabalho do Jordan são as cores, a forma como ele usa, a forma como ele edita os filmes, é maravilhoso. Daí eu pensei, cara, eu tenho que passar o Fala Comigo na mão do Jordan, porque o Jordan é um dos melhores editores que eu já vi. Então, ele vai fazer o trabalho bem feito, eu não tenho que me preocupar. Daí eu cheguei no Jordan, o Jordan foi o único que ganhou cachê. Não foi o melhor cachê, mas nos próximos você vai ter um cachê bem bom. Eu paguei ele para fazer a edição do Fala Comigo, a finalização do Fala Comigo. E ele fez e ficou lindão. Depois que o filme... Aí eu chamei o Diego, né, que fez o som do filme. Eu falei, Diego, você faz a trilha também, original, para mim? Daí o Diego falou, claro, Paty, eu faço. Aí demorou um pouco pro Diego fazer, porque ele estava num outro trabalho lá no Rio de Janeiro. Daí ele falou, quando eu voltar para Curitiba, eu faço a trilha para você. Eu peguei e mandei uma referência para ele, ele fez a trilha para mim. Mandei pro Jordan finalizou o filme. Aí quando o filme ficou pronto, em junho desse ano, com trilha, com cor, com tudo, eu assisti o filme e eu chorei. Eu chorei assistindo o meu próprio filme. E eu fiquei apaixonada pelo filme. Aquilo me deu... É como se eu tivesse carregado um filho por 9 meses e ele nasceu. E
E aquilo me emocionou absurdamente. E eu assisti várias vezes. O filme tem 12 minutos. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti o Fala Comigo. Nas primeiras vezes que eu assistia, eu chorava. Toda vez que eu assistia, eu chorava. Agora, voltando no tempo, o primeiro corte que eu tinha finalizado do Fala Comigo, que tava sem trilha ainda, tava sem mix de som, tava sem cor. Eu mostrei pro Gustavo e pro Lucas da produtora, né, que eu trabalho. Eu mostrei pra eles porque eu gosto de ter um feedback, né? Eu gosto de saber se as pessoas estão gostando do que estão vendo. Eu mostrei pra eles, eles olharam pra mim e falaram assim: "Caracas, Paty, seu filme tá muito bom, digno de festival." Daí eu olhei pra eles, dei risada e falei: "Claro que não, nem vou mandar pra festival nada, vou postar direto no YouTube, não quero saber de festival. Festival é vacilo." Porque eu tava triste por conta do Escolhas, lembra que eu contei pra você? Aí falaram: "Não, Paty, seu filme tá bom pra festival, manda pra festival que vai ganhar." Daí eu fiquei com aquele pé atrás, né? Daí eles falaram: "Paty, mas tem festival de cinema cristão no Brasil?" Eu tenho um sim, tem um no Rio de Janeiro, mas eu mandei o Escolhas pra eles ano passado e eles não aprovaram. Eles: "Ah, não, manda Fala Comigo que eles vão aprovar." Aí a gente entrou no festival, no site do festival, eu li, comecei a ver os filmes que tinham ganhado prêmios e eu fiquei chocada, porque na minha mente, filme cristão era amador. Tem muito filme amador, sério, tem. Mas eu pensava, esse festival deve ser mó amador, nem quero saber. Eu olhei os filmes e fiquei indignada, fiquei: "Caracas! Não são amadores, profissional o negócio." Daí eu pensei assim: quer saber? Assim que o Fala Comigo ficar pronto, eu vou enviar para esse festival sim. Enviei o Fala Comigo para o festival. E naquelas noites que o Fala Comigo estava pronto, eu não conseguia dormir de felicidade. Eu estava muito feliz e eu não conseguia dormir. Fiquei várias noites sem dormir por conta da minha felicidade que eu estava sentindo. Um grande sonho meu também era exibir o Fala Comigo numa sala de cinema. Porque sempre foi um grande sonho meu entrar numa sala de cinema, assistir um filme meu e ver na tela, dirigido por Patrícia Evans. Quando eu estava na faculdade, na FAP, eu tive esses momentos. Eu fiz um filme chamado O Homem da Rua e eu exibi na Cinemateca. Eu fiz um outro filme, uma videoarte, e exibi no Museu Oscar Niemeyer, num telão também. Eu tive esses momentos. Eu tive momento quando eu estava na faculdade, eu tive momento de mandar filme para festival e ser selecionado, tive. Já tive filmes meu circulando alguns festivais, tive. Mas eram filmes que eu fiz quando eu não tinha Jesus na minha vida. Então não valia a pena. Era como se depois que Jesus entrou na minha vida, aquela Patrícia que fazia aquele tipo de cinema, ela morreu e renasceu outra. Então nada pra mim contava. Nada contava. Nenhum filme que eu tinha feito contava pra mim. Não fazia sentido. É como se eu não tivesse feito nada. E uma vez, quando eu entrei na faculdade de cinema, a minha irmã olhou pra minha sobrinha e falou bem assim: "A Paty vai fazer filme pra Deus." Eu fiquei sabendo disso depois. Mas naquela época, quando eu estava na faculdade, eu fazia uns filmes meio macabros, gente. Eu era sangue nos olhos. Eu participava de grupo de estudos de horror. Meu primeiro filme que eu fiz quando eu tinha 17 anos é um filme de terror bem trash, bizarro. Sério, eu tinha uma mente meio macabra. Aí depois que eu aceitei Jesus na minha vida, as coisas começaram a mudar. Principalmente a forma de me relacionar com o próprio cinema. E para mim, ter o Fala Comigo exibido numa sala de cinema ia ser uma coisa grandiosa. Esse ano, aqui em Curitiba, inaugurou uma sala de cinema, um cinema de rua chamado Cine Passeio. E eu fui, há alguns meses atrás, conhecer esse cinema.
Na hora que eu entrei nele, eu olhei assim, eu me apaixonei e falei, é aqui que eu vou exibir o Fala Comigo, é aqui que vai ser a estreia do Fala Comigo. E o que aconteceu? Nessas salas de cinema a gente precisa pagar. E os 4 mil que eu tinha, já tinha ido embora. É aquela coisa, né? Fazer cinema, ser produtora audiovisual aqui é meio difícil. Tem dias que a gente tá bem, meses que a gente tá bem, tá com dinheiro, e tem meses que a gente não tem nada de dinheiro. Mas daí eu decidi que eu nunca mais ia sofrer por antecipação como eu sofri quando eu tava, né, na bad, quando eu conheci o seu Albino. Então, esse ano foi bem difícil para mim também em questão financeira. Mas eu nunca mais reclamei para Deus. Eu agradeci cada cachê que foi entrando. Mas daí, né, eu já estava sem dinheiro para pagar uma sala de cinema. Eu entrei em contato com o pessoal, né, da administração e eles falaram assim, Patrícia, para filme independente, a gente cobra R$660 para exibir. E só pode de manhã, porque o cinema é comercial, né? Funciona de tarde e de noite. Para você exibir aqui, tem que ser de manhã. Tudo bem, eu quero uma sala. E daí eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha R$660, eu não tinha. E eu peguei e falei pro meu amigo Renato Novaes, contei, né? E ele falou assim, Paty, vai dar certo, Paty. Só fecha a data. Fecha a data que vai dar certo. Aí eu peguei e fechei a data, dia 14 de setembro. Eu fechei a data sem ter dinheiro. E no mesmo dia eu recebi uma mensagem de uma produtora que eu trabalho. O diretor lá da produtora me ligou, falou, Paty, fechamos um job, vamos gravar um comercial para você fazer assistência de direção. O cachê é R$500. Daí, opa! R$500 junto com, né? Daí eu vou ter R$660. E aconteceu que daí eu mandei mensagem pro cinema, felizona, né, pra ver a documentação e tal. Daí o carinha do cinema falou assim, Patrícia, a gente pensou aqui, a gente vai cobrar só R$500, tá bom? Fechou, entendeu? R$500 eu tinha. Fechei a data, 14 de setembro. Aí quando eu fui ver o que tinha a ver essa data? Por que eu escolhi essa data? Eu fui ver que eu abri a minha empresa no dia 14 de setembro e que eu tirei o registro profissional de cineasta no dia 14 de setembro. E eu nem tinha me ligado nisso. Faz 2 anos que eu tenho a Evans Filmes, faz 2 anos que eu sou devidamente registrada, né? E foi dia 14 de setembro que eu exibi o Fala Comigo no cinema. E o que aconteceu? Para exibir o filme no cinema, eu tinha que ter o DCP, que é um formato lá, nem sei explicar, gente, isso daí não é comigo, mas é um formato lá bom, que fica grande o filme. Fala Comigo, deu 21 GB desse tal de DCP aí. E eu tinha que ter esse DCP para exibir o filme no cinema, porque não é tipo pendrive, link, não. Cinema é profissa, né? Aí eu peguei e fui pesquisar as produtoras que faziam DCP. Eu não tinha dinheiro mais, gente. A primeira produtora que eu entrei em contato, ela falou pra mim que fazia o DCP por R$600. Meu Deus do céu. R$600 é muito dinheiro. A segunda produtora que eu entrei em contato, que era de um ex-professor meu, ele me cobrou R$250. Daí eu, felizona, já fechei com ele. 250 para 600 é um pulo, né? Bem grande. Aí eu peguei e falei, vou fechar com você mesmo. Tava tudo certo, no dia seguinte eu ia lá e a gente ia fazer esse DCP. E daí eu entrei em contato com a terceira produtora. Que a terceira produtora era a melhor produtora das 3. E que é focada mesmo em finalização. E eu cheguei nessa terceira produtora, mandei e-mail, falei, eu sou a Patrícia. O cara foi meu professor também na faculdade. Falei, eu sou a Patrícia, fui sua aluna, eu fiz um filme aqui, eu preciso exibir no cinema, ali no Cine Piaceio, e eles estão pedindo DCP. Por quanto você faz o DCP? Aí ele respondeu bem assim, Patrícia,
Para fazer o DCP para você, para filme independente, eu não cobro nada. Em contrapartida, você só coloca a logo, a minha logo nos seus créditos. Eu custei acreditar que aquilo era verdade, gente. Eu tive que ler o e-mail dele umas 3 vezes para ver se era verdade aquilo que ele estava me dizendo. Aí ele fechou. Eu peguei e falei, fechado, tô indo aí amanhã mesmo. Liguei para outra produtora lá e falei, ó, sinto muito, mas conseguimos de graça, não vai dar, né? Então, gratidão, Lucas Negrão, por ter feito o DCP de graça. E gratidão à sua produtora, Anti-Glyph Foundation. Muito obrigada. No dia que eu tava com o DCP na mão, eu fui no cinema, porque eu precisava ver se estava tudo ok, se não ia dar nenhum bug, nem nada. O meu filme foi exibido no sábado, 11h30 da manhã, no dia 14 de setembro. E eu fui na quinta-feira fazer o teste com o DCP. No dia que eu cheguei na sala, a sala de cinema, linda, a sala de cinema é linda, novinha, assim, muito bonita. Eu sentei no meio, porque como eu disse pra vocês, eu gosto de coisas centralizadas. Tudo que eu faço na minha vida é centralizado. Eu sentei no meio do cinema, o carinha da projeção sentou do meu lado e eu assisti o Fala Comigo. E pra mim, aquele foi o momento mais sublime desse ano. Foi um momento de pura alegria, de ver o meu filme na tela do cinema. Foi tipo assim, como se Deus estivesse me dando um cafuné e falando, é isso mesmo, Paty, foi pra isso que eu te fiz. E eu fiquei feliz naquela hora, eu chorei, eu fiquei feliz. Comecei a chorar, eu sou manteiga derretida. No dia que o Fala Comigo foi exibido no cinema, aconteceu algo que eu não esperava. Depois que acabou o filme, eu vi muita gente chorando. Muita gente chorando. E eu fiquei felizona porque o meu filme conseguiu mexer com o emocional das pessoas. Eu fiquei muito feliz pelos elogios que me deram no final da sessão. Foi muito legal. Para fechar toda essa trajetória do Fala Comigo na minha vida, eu sabia que o resultado do festival ia sair lá por setembro, outubro, novembro. Porque eu sabia que o festival ia acontecer em dezembro, então eu pensei, cara, então eles vão dar um tempo, né, pra gente se preparar e tal. Então lá por outubro, novembro vai sair o resultado dos filmes selecionados. Eu entrava naquele site quase todo dia pra ver se o Fala Comigo tinha sido selecionado. Chegou um dia que eu entrei no site e tinha saído a seleção. Aí eu olhei lá o nome dos filmes e tal, fui descendo, daí eu vi curtas-metragens selecionados. Daí tava lá o primeiro filme, aí o segundo filme, Fala Comigo. Aí eu olhei assim, Fala Comigo é um nome muito comum. Existe muito filme que se chama Fala Comigo. Porque geralmente, quando você manda um filme para um festival, eles colocam o nome do filme, o nome do diretor e a cidade. E lá só estava escrito Fala Comigo. Daí eu, fiquei feliz, mas eu fiquei com uma felicidade contida, porque eu não tinha certeza se era Fala Comigo, sabe? Aí eu conheço a organizadora do evento, a diretora do evento, a Verônica, eu conheço ela. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp dela e falei assim, tirei um print da tela, né? Fiz um círculo no Fala Comigo e falei, Verônica, esse Fala Comigo é o meu Fala Comigo? Aí ela me respondeu, sim, faz as malas e vem pro Rio. Caracas, naquela hora quando ela falou isso, alegria pura. Foi uma alegria imensa. E para mim, era um grande sonho também da minha vida. Conhecer o Rio de Janeiro e ir pro Rio de Janeiro de avião. Tipo assim, era uma coisa que eu tinha planejado no início desse ano. Eu nem sabia que eu ia pro Rio por conta do festival, porque eu não queria saber de festival. Mas eu tinha no fundo do meu interior que no final do ano eu ia pro Rio de Janeiro de avião.
Aconteceu, gente, aconteceu. E eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz. Lá nesse evento foram 5 dias que eu fiquei no Rio de Janeiro. Eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro, eu me senti abraçada, eu me senti amada por todos. Aonde eu ia, eu vi o amor das pessoas. Foi top, eu conheci bastante gente. Foi incrível, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. E tem essa questão do network, né? Fiz vários contatos, espero que futuramente aí vários projetos comecem a vingar. Aí no dia, agora que foi dia 8 de dezembro, o dia da cerimônia, tinha que ir bem chique, gente, tipo Oscar, sabe? Vestidos, homem de terno. Tava tudo planejado para ser uma cerimônia muito top e linda. E eu já, né, comprei meu vestido, me planejei e comecei a sonhar já. Eu lá pegando o meu prêmio, porque eu sou dessas, né? Eu sonho mesmo. Não tem limites, meus sonhos não têm limites. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu só fico feliz depois que é realizado. Eu fico ali na batalha, sofrendo, mas, felicidade plena é depois que acontece o que eu sonhei, o que eu idealizei. E eu fiquei, sonhando com o momento, quando eles falaram assim, fala comigo. E já falei, Deus, eu vou dar um depoimento quando eu subir no palco, eu vou falar isso, aquilo, e vai ser legal. E aconteceu daí o evento, dia 8 de dezembro, agora, domingo, lá no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles. Tava tudo muito lindo, tinha muita gente, mais de 100 pessoas, nem sei, mas tinha muita gente. Na hora de falar dos filmes selecionados, a moça, tinha um casal de mestres de cerimônia. Eles falaram assim, é muito difícil contar uma história em 15 minutos, né? Então vamos agora para os indicados da noite. Aí mostrou o primeiro filme, mostrou o segundo filme e o Fala Comigo foi o terceiro filme. Daí eu olhei o primeiro filme, eu olhei o segundo filme e eu pensei assim, Fala Comigo já ganhou, Fala Comigo já ganhou. E eu tive que mandar um teaser de 12 segundos do filme. É bem difícil um teaser de 12 segundos, contar a história em 12 segundos. Depois que exibiram um teaser do Fala Comigo, a moça lá que estava fazendo a apresentação, ela olhou e falou assim, caracas, que diálogo gostoso, eu quero mais. Na hora que eu falei isso, eu falei, ixi, conquistei o coração, já ganhei. Ela pegou e falou bem assim, e o filme selecionado da noite para a melhor curta-metragem vai para... Fala Comigo! Cara, na hora eu dei um pulaço da cadeira, abracei o Renato Novaes, que foi comigo, né? Nada seria do filme sem Renato Novaes, sem a Laísa Camargo. Abracei ele, felizona, chorei e subi no palco, contei o testemunho brevemente, bem brevemente. Eu fui a que mais falou naquele palco, quando eu subi. Todo mundo que subiu falava pouco, eu falei muito. E eu contei brevemente meu testemunho do que Deus fez. E o mais legal, peguei o troféu, né? Muito legal o troféu. Peguei o troféu. Depois que acabou o evento, gente, muita gente foi tirar foto comigo. Eu me senti uma estrela de Hollywood. Eu fui no banheiro, as mulheres tiraram foto comigo no banheiro. Onde eu tava andando assim, todo mundo, você é a menina do Fala Comigo, você é a menina do Fala Comigo, tirando foto comigo. Um cara me entregou um roteiro me entregou um argumento de um longa para mim ler. Eu me senti, foi meu momento de me sentir. Uma coisa muito legal que aconteceu é que teve gente que chegou para mim no final da sessão com lágrimas nos olhos. Nem assistiu o meu filme e estava toda emocionada dizendo que o meu testemunho tinha cativado, que tinha motivado a vida dela. E aquilo para mim é a maior alegria, ver que o trabalho que eu fiz com tanto esforço conseguiu ajudar as pessoas, entendeu? Tá conseguindo ajudar as pessoas.
O filme vai estar público agora, né? Ao mesmo tempo que eu tô lançando esse vídeo de testemunho, eu tô lançando Fala Comigo no YouTube. Para as pessoas que eu já mandei o link, que estava privado, não teve nenhuma que não falou que o filme ajudou. Todas estão me mandando feedback positivo. Várias pessoas mandam áudio chorando. Paty, chorei. Tipo, cara, pra mim essa é a maior alegria, entendeu? Muito. É claro que ganhar o troféu foi bem legal, gente. Mas, ver que as pessoas ficaram felizes e emocionadas é o melhor prêmio que Deus poderia ter me dado, sabe? O Fala Comigo é uma história de superação para minha vida e eu vejo uma profecia sendo se cumprida. Porque ano passado, em outubro do ano passado, quando Fala Comigo ainda era um sonho no meu coração, né? Eu estava em busca de apoio, patrocínio e tal. A minha mãe chegou para mim um dia, em outubro, ela falou bem assim: Paty, Deus falou comigo num sonho. E eu, meu Deus, mãe, o que ele falou para você? Daí ele falou para mim que você vai fazer um filme que vai ajudar muita gente. Daí eu peguei e falei assim: mas mãe, é um curto ou é um longa? Daí ela, ai Paty, ele não foi específico. Deu, tá bom. Mas hoje, eu sei que Deus vai me dar muita história, gente. Eu sei. Eu vou fazer muito filme. E vou fazer muito filme para ajudar muita gente, eu não tenho dúvidas. Mas eu vejo que o Fala Comigo foi o início. E eu estou muito feliz por isso. Esse aqui é só um objeto. Não tem dúvidas de que é só um objeto, mas ele representa muita coisa para mim. São 9 anos que eu luto, são 9 anos que eu vivo, são 9 anos que eu respiro cinema. Eu comecei a fazer cinema quando eu era adolescente, eu tinha 17 anos. E eu precisei de 9 anos para entender por que eu fui criada por Deus. Esse troféu, esse prêmio, é a resposta de todas as incertezas que eu tive ano passado. Uma coisa que eu digo para você que está me assistindo é: Deus nunca coloca um sonho no nosso coração que é impossível de ser realizado. Então, o que eu digo para você é: nunca desista dos seus sonhos. E o que eu aprendi com o seu Albino: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. E se você é um empresário que está assistindo esse vídeo e que viu o Fala Comigo e que gostaria de me patrocinar no meu próximo filme, pode mandar um oi, tá bom? Os meus contatos vai estar aqui na descrição. Eu espero o seu contato e Jesus te ama. Usa uma senhora, um menino ou até mesmo um passarinho se o senhor quiser. Mas, por favor, fala comigo.